Olá, sou Toshihiro Asamura, naturopata, diretor internacional do Instituto Internacional de Terapia Reencarnacionista. Sou também formado em naturopatia, em pós-graduação em terapias vibracionais. Sou também engenheiro e professor de física quântica de terapia reencarnacionista. Estou aqui representando a Aporte de Portugal e agradeço imensamente essa oportunidade a mim concedida por essa organização para eu poder proferir a minha palestra. E hoje nós vamos falar o tema da minha palestra, minha apresentação é naturopatia psicofísica, saúde e espiritualidade. Então vamos falar sobre saúde e espiritualidade, como a espiritualidade influencia, como a espiritualidade está presente no nosso dia a dia, da nossa saúde e das nossas doenças, também da saúde e doença. Primeiro, então, vamos falar sobre saúde e espiritualidade, onde a conexão entre saúde e espiritualidade é um tema muito interessante e relevante. Muitas pessoas acreditam que a espiritualidade desempenha um papel vital em seu bem-estar geral. Aqui são algumas maneiras pelas quais a espiritualidade pode influenciar a nossa saúde. Redução do estresse, a prática espiritual, como a meditação, a oração e a reflexão, pode ajudar a reduzir o estresse, promovendo relaxamento e paz interior. Então, toda essa prática espiritual que nós temos, as orações, os eventos, as participações, as nossas participações em eventos espirituais, em eventos religiosos, fazem com que a gente possa reduzir o nosso estresse. Isso é o que nós vemos no nosso dia a dia. Também o suporte emocional. A espiritualidade pode oferecer um sentido de propósito e pertencimento, proporcionando apoio emocional durante tempos difíceis. Principalmente em tempos difíceis, tempos de crise, realmente a nossa fé, o nosso lembrar da espiritualidade é importante para nos dar força e nos dar o embasamento para que a gente possa revigorar novamente. Melhoria da saúde mental. Estudos sugerem que a espiritualidade pode estar associada a menor incidência de depressão e ansiedade. Isso ocorre, em parte, através de uma maior resiliência e otimismo. A saúde mental, sem dúvida alguma, depende realmente da nossa espiritualidade, que faz com que, através da nossa espiritualidade, possamos estar com uma saúde mental mais melhor e mais melhor. O estilo de vida saudável. Muitas tradições espirituais promovem estilos de vida saudáveis, incluindo dieta equilibrada, exercício físico e abstinência de substâncias nocivas. Existe a religião messiânica, que eles têm nessa cultura, esse cultivo, principalmente de plantas, de verduras e legumes sem agrotóxicos, para que a pessoa possa ter uma vida saudável, e isso tem tudo a ver com estar ligado à espiritualidade. Conexões sociais. Participar de comunidades espirituais pode fomentar relacionamentos sociais significativos, o que fundamentalmente para a saúde mental
emocional. Então, ter essa participação em comunidade é importante, principalmente em relação à nossa doação, porque a nossa doação, quanto mais doamos, parece que a gente está a ajudar uns aos outros, mas na realidade quem mais está se ajudando somos nós mesmos. Perspectiva e aceitação. A espiritualidade pode ajudar as pessoas a verem as dificuldades e desafios de uma perspectiva mais ampla, promovendo a aceitação e o significado das experiências. Um fator primordial na nossa vida é a gente poder aceitar as coisas como elas são. E quanto mais espiritualidade nós tivermos, mais fácil será de a gente aceitar as pessoas, aceitar os acontecimentos, aceitar as situações da nossa vida. Aqui eu trouxe alguns exemplos de pesquisa para mostrar o quanto a espiritualidade está intrinsecamente ligada à nossa saúde e como a ciência já vem fazendo estudo exatamente dessa ligação. E aqui estão algumas experiências, alguns experimentos, estudos, que demonstram a influência da espiritualidade na saúde. Um estudo de Koenig et al., em 2012. Esse estudo revisou mais de 1.500 artigos sobre a espiritualidade e saúde, constatando que a participação em atividades religiosas está associada a melhores resultados de saúde mental, menos depressão e maior qualidade de vida. Estudo de Levin e Linsley, 2009. Investigou o impacto da religiosidade em pacientes com doenças crônicas. Os resultados mostram que aqueles que relataram práticas espirituais regulares apresentaram menos sintomas de ansiedade e depressão. Experimento de Benson et al., 1996. Nesse estudo foi analisado o efeito da meditação e da oração na diminuição da pressão arterial em pessoas com hipertensão. Os participantes que praticaram a meditação tiveram reduções significativas na pressão arterial em comparação com o grupo de controle. E aqui mais um exemplo bem interessante do professor Fernando Bignardi, do setor de geriatria da gerontologia da Unifesp. Unifesp é a Universidade Federal de São Paulo, lá do Brasil. Tem um trabalho de mais de 20 anos que vem aplicando princípios espirituais no Centro de Estudo do Envelhecimento. Um exemplo de resultados efetivos é a prática da meditação por um grupo de 70 participantes no bairro de São Mateus, em São Paulo, realizado em 2010 e 2011, e é aplicado nos pacientes nos quais se verificou uma significativa melhora de saúde, e ao analisar o nível de triglicérides, colesterol, a pressão sanguínea e também a memória, o humor, o sono e a disposição, entre outros. Todos os indicadores melhoraram em função da prática da meditação. Então, o que é a espiritualidade? Estamos falando de saúde e espiritualidade, então, como nós entendemos espiritualidade? Que a espiritualidade é um conceito amplo que se refere à busca de significado e propósito na vida, além das questões materiais e físicas. E vamos aqui trazer a espiritualidade segundo a terapia reencarnacionista. A terapia reencarnacionista é uma terapia que traz a espiritualidade para dentro da sua terapia e assim se diferencia em relação à maioria das terapias que nós temos. O que é a terapia reencarnacionista? Então, é a terapia que traz a espiritualidade dentro do tratamento, e a terapia reencarnacionista auxilia os espíritos aqui encarnados no processo de amadurecimento,
consciência e aplicação dos novos entendimentos na prática, motivo pelo qual estamos aqui nesse planeta. E qual o propósito dessa terapia? O propósito dessa terapia é fazer a expansão da visão de vida através da evolução das pessoas. Entendemos que na terapia reencarnacionista, a evolução das pessoas, a elevação da frequência vibracional faz com que as pessoas se sintam melhor, tenha o seu sistema imunológico mais fortalecido por ser uma pessoa otimista, por ser uma pessoa mais feliz. Quais são as bases da terapia reencarnacionista? É o reconhecer-se como espírito, o papel da reencarnação, o amadurecimento do ego e a mudança de perspectivas sobre fatos de vida, que é a visão espiritual. Então vamos ver cada um deles em detalhes para a gente entender melhor. Reconhecer-se como espírito. O que quer dizer reconhecer-se como espírito? É que na essência somos todos nós espíritos. Por isso mesmo, como nós somos espíritos na essência, ele é mais real. Enquanto que o corpo físico, que é a parte material, ele é ilusório. E o que muda na nossa visão de vida? É a forma de enxergar a vida com os outros olhos. Quanto mais a gente estiver espiritualizado, melhor nós vamos enxergar as coisas, vamos entender melhor cada situação, e fazer com que a gente possa aceitar melhor as coisas do jeito que elas são. O elétron é partícula e onda. Na física quântica falamos que o elétron é partícula e onda, e trazendo a analogia para a nossa situação, a nossa questão aqui, podemos falar que nós somos corpo e espírito. E só a consciência materializa uma das possibilidades. E na física quântica a gente fala que a consciência é que materializa as possibilidades, então a consciência está acima do universo quântico, do mundo quântico, que ele consegue, além, por estar acima das possibilidades, é que ele consegue materializar e consegue escolher para que ele possa ser concretizado. E é essa a propriedade que os espíritos têm, essa capacidade de fazer a materialização daquilo que nós queremos, entre todas as possibilidades existentes. O papel da reencarnação. Então, a visão reencarnacionista da vida traz a reencarnação à nossa vida. Por que é importante a reencarnação na nossa vida? Por que nós podemos falar que a reencarnação existe? Por que tantas evidências acontecem na nossa vida? Tantas pesquisas existem, mostrando a evidência da reencarnação. Talvez nenhum deles afirme categoricamente a existência da reencarnação, mas todos eles mostram evidências irrefutáveis da existência da reencarnação. Programação reencarnatória. Pelo fato de a gente admitir que nós vamos nos reencarnar, nós vamos admitir também que antes de virmos para esse mundo, para essa dimensão terrena, nós fizemos uma programação minuciosa daquilo o que é que nós queremos ter, que tipo de vida que nós queremos ter. Escolher pais, escolher irmãos, escolher família, escolher o tipo da família, de suas condições sociais e econômicas, o país, a pele da nossa pele, a cor da nossa pele, branca ou negra, ou amarela, e assim por diante. Então, é importante a gente lembrar que nós fizemos essa programação para vir para cá. E isso nos leva à seguinte conclusão, que em nada nós somos
nós somos vítimas das situações, mas sim nós sempre somos co-criadores. Temos a corresponsabilidade das situações que acontecem na nossa vida, e quando a gente enxerga as coisas dessa forma, nós teremos uma vida muito mais leve, nós não vamos ficar colocando culpa nos outros em relação àquilo que acontece conosco, e nós teremos a capacidade e nós temos o controle nas nossas mãos, e não na mão dos outros. O ser humano é o livre-arbítrio. Nem tudo acontece conforme o planejamento, porque como nós temos o livre-arbítrio, tudo aquilo que foi planejado, ele pode ser cumprido ou não cumprido dependendo da nossa vontade, dependendo da nossa decisão. Por isso que muitas vezes nós temos problemas na nossa vida quando nós distanciamos desse planejamento, dessa programação, a gente começa a encontrar as dificuldades na nossa vida, para que essas dificuldades nos mostrem o caminho para a volta para o fluxo normal da nossa vida, que é essa programação. Então, todas as coisas que acontecem na nossa vida não é para nosso sofrimento, mas sim para que a gente possa aprender. São oportunidades de aprendizado. E quando nós enxergamos a vida dessa forma, ela se torna uma vida bem mais leve. E a reencarnação é a justiça divina em ação. Para existir a justiça divina, precisamos da reencarnação. A reencarnação, então, é a oportunidade que nós temos, a oportunidade que o universo nos dá para que a gente possa, através da passagem da vida nesse plano terrestre, possamos nos aprimorar, possamos nos desenvolver e possamos evoluir. Essa é a grande finalidade da nossa vida, e a reencarnação existe porque, como nós não temos a capacidade de resolvermos todas as questões numa vida só, nós necessitamos de várias vidas, de N vidas, para que a gente possa ir fazendo esse aprimoramento, até que um dia a gente não tenha mais necessidade de voltar para essa dimensão. O amadurecimento do ego. A importância do amadurecimento é essa finalidade para a qual nós viemos para cá. Estamos aqui para cuidar desse ego. E é o nosso dia a dia, em todas as situações, em todas as nossas atitudes, é importante a gente lembrar que existe esse ego, o ego do eu, do egocentrismo, do egoísmo, que nós devemos nos distanciar cada vez mais e sair do eu e ir para o nós, e começar a pensar em nós, para que através dessa mudança de atitude, dessa mudança da nossa crença, a gente possa viver melhor, se relacionar melhor na nossa sociedade, no nosso meio, nessa nossa dimensão. E como proceder para o amadurecimento do ego? A melhoria das nossas características de personalidade. Todos nós temos uma personalidade. E na terapia reencarnacionista dizemos que a nossa personalidade já vem de outras vidas. Como nós temos várias vidas, em cada vida nós assumimos um personagem. Mas a personalidade desse personagem é muito parecida entre uma vida e outra, e nós trazemos essas características dessa personalidade para essa vida atual também. E é importante nós olharmos para as características e vermos, e trabalharmos as características negativas para que todas elas se virem positivas cada vez mais. Por exemplo, a pessoa triste, a pessoa magoável, a pessoa que é muito raivosa, que a pessoa gananciosa, e assim por diante, são as características negativas da pessoa, que é importante, transferir, e começar a praticar a bondade, a caridade, o amor, a paz, a tranquilidade, a fraternidade, que são as características positivas da nossa personalidade. E como podemos mudar as nossas crenças e valores
para que a gente tenha uma boa personalidade, né? É através, principalmente, da nossa observação. Vamos observar no dia a dia como é que nós agimos, qual o nosso comportamento e nossas atitudes. E através do nosso olhar, nossa conscientização, podemos identificar quais são as características negativas, principalmente aqueles padrões de comportamento, identificar os padrões de comportamento para que negativas a gente possa trabalhar um a um e fazermos então essa reforma íntima para que possamos desenvolver, evoluir nessa dimensão que estamos. E trabalhando a personalidade intrínseca e então observando atentamente para corrigir os nossos erros é o caminho principal para que a gente possa fazer essa transformação, para fazer a mudança da nossa personalidade, né? E podermos evoluir cada vez mais. Mudança de perspectiva sobre os fatos da vida, visão espiritual. O observador escolhe o que quer concretizar. Está tudo nas nossas mãos, né? Então, todos nós na física quântica falamos que o observador é que escolhe, né, e que o observador faz concretizar aquilo que ele quer. Essa é a capacidade, esse é o poder que nós temos nas nossas mãos, né? Tudo em nossa volta depende exclusivamente da nossa intenção, da nossa decisão. Então, a nossa vida quem cria a nossa vida somos nós mesmos e não os outros. Os outros podem nos ajudar, os outros podem interferir, mas a decisão final sempre está nas nossas mãos e somos nós que criamos, então, a vida, criamos todo o entorno nosso em função daquilo que nós decidimos. A visão do mundo conforme o nível intuitivo do ego, nível evolutivo do ego. Então, dor e sofrimento. Dor e sofrimento são coisas relativas para cada um, dependendo do nível evolutivo de cada um. Podemos falar que a dor pode virar sofrimento ou a dor pode virar uma oportunidade de aprendizado. Então, quanto menos evoluído nós somos, mais sofrimento nós teremos. E quanto mais evoluído nós somos, menos sofrimento nós teremos, principalmente porque, como a gente enxerga a dor, enxerga, né, a desavença, enxerga os problemas da nossa vida, não como problema, mas como oportunidade, assim a gente transforma totalmente o fato em coisas positivas para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. E outro item super importante é aproveitar ao máximo a nossa vida, né? A nossa vida, né, é uma passagem que nós estamos passando por aqui e como nós viemos de outras vidas e vamos de outras vidas, né, não existe tempo, né? O tempo não existe, né, a melhor hora para fazer uma coisa ou outra, né? Mesmo aposentado, mesmo na velhice, nós podemos, né, criar novos projetos para a nossa vida, porque tudo isso que nós experienciarmos vamos levar para a vida seguinte, e isso aqui é uma continuação. Então, né, se a gente, né, acreditasse que essa vida tem um início e fim, provavelmente nós não faríamos, né, não projetaríamos, né, coisas para outras vidas, mas sim ficaríamos só nessa vida. Mas quando nós temos essa visão de vidas após vida, né, nós teremos um melhor aproveitamento para que a gente possa viver de uma forma mais plena e dessa forma podemos, né, atingir, né, ou pelo menos, né, ir no caminho da nossa evolução, do cumprimento do nosso propósito aqui na face da Terra. Trouxe aqui um case de superação de saúde através da espiritualidade para mostrar, né, que nas nossas terapias nós temos vários exemplos, mas trouxe um case aqui exatamente para comentarmos e verificarmos como isso pode acontecer.
Estou chamando aqui de caso de Débora, um nome fictício. E qual a situação que ela se encontrava? Ela tinha um sintoma de uma depressão profunda, né? E um dia, né, ela estava na, na rua, né, dirigindo, e um ônibus parou, né, na frente dela, porque, né, o semáforo fechou e, naturalmente, então, todos os carros pararam. E desceram as 5 pessoas desse ônibus e atravessaram a rua aproveitando que o semáforo estava fechado. Mas nesse ínterim o semáforo abriu, né, e ela avançou com o carro e atropelou um homem. Né? Ela ficou super, né, intranquila, né, nessa situação de ter atropelado a pessoa, se sentindo muito culpada. Durante Deus todos os socorros necessários, né, levando aos hospitais e fazendo tudo o que fosse necessário. Infelizmente, no dia seguinte, ela teve a notícia de que o homem morreu. E já ela estava preocupada, e já ela estava naquela situação, né, anormal, e depois que ela ouviu que o homem morreu, ela entrou no estado, né, estado pirou, né, ela ficou totalmente, né, fora de si, desequilibrada. A insegurança, não conseguia se organizar, memória fraca, não conseguia memorizar datas, compromissos. Então, a memória dela começou a falhar, né, exatamente pela culpa que ela sentia, né, de toda a carga, né, negativa que ela, né, ela em si, ela se autoculpava e ela carregava então toda essa carga, né. Ela passou 2 anos fazendo tratamento psicológico, mas teve pouca melhoria. Também fez psicanálise por mais de 12 anos, também com um efeito efetivo baixo. Nesse ínterim, ela casou, teve, né, teve uma filha, mas a situação também não mudou, né, mesmo com essa mudança, né, mudança de vida. E ela entrou, né, através do sofrimento, ela foi procurar o lado espiritual e entrou no espiritismo e começou a ampliar a sua visão de vida através dos conhecimentos, através dos estudos que ela desenvolveu dentro do centro espírita. E de pouco em pouco ela foi adquirindo a confiança e melhorando a sua autoconfiança. Qual a terapia que ela fez? Ela fez a terapia reencarnacionista, né, com 2 etapas. Uma etapa de investigação do inconsciente e outra etapa de terapias após a investigação, onde faz as psicoterapias. Na investigação do inconsciente, né, ela conseguiu ver, né, e ter a informação da necessidade do auto-perdão, que todos nós, né, temos, né, os nossos problemas, mas o passado é passado, nós não conseguimos mudar. Então, a gente conseguir se auto-perdoar é uma das propriedades mais importantes para que a gente possa se tornar mais leve e a gente possa retornar à vida normal, né? Também vi uma vida tranquila e feliz e foi uma família harmoniosa nessas investigações que ela fez. E percebeu que tem uma luz para seguir para a felicidade e caminhar com o mentor. Então aqui, ó, o mentor está sempre do seu lado e a ajuda do mentor, o suporte do mentor, ele está sempre em orientação, também está sempre presente. Aceitar o livre-arbítrio de cada um, né? Esse é outro ponto importante para lembrar de que o homem que morreu, né, ele no plano astral, quando fez a programação, né, usando o seu livre-arbítrio, né, ele fez uma programação para que a vida dele terminasse, né, naquele instante, e ela foi simplesmente, né, um instrumento, né, do desencarne dele, né? Poderia ter sido outras pessoas, poderia ter sido outras situações, mas o término da estada dele nesse plano, nessa nossa dimensão, estaria finalizado nesse momento.
e ter muita fé de tudo estar no controle de Deus. Que tudo está no controle de Deus é a gente acreditar realmente que nós somos criaturas e o nosso Criador sempre está conosco para que, né, a gente tenha as melhores situações, as melhores, né, possibilidades do nosso crescimento. E na terapia pós-investigação, né, todos nós nascemos com uma missão na vida e que termina. Então é o caso desse homem, que a vida dele terminaria exatamente, né, naquele momento, e que ela foi um instrumento do desencarne dele, que você não teve culpa, que ela não teve culpa pelo desencarne dele, né, e para focar no espiritual. Como foi a evolução, então, do processo de tratamento dela? Que à medida que fizemos a investigação e a pós-consultas, foi adquirindo confiança, e depois de 6 sessões, já praticamente 6 meses, né, de 4 a 5 meses, né, já se considerava com um caminho encontrado, que ela conseguiu se encontrar, né, e aí começou a trilhar de que não, o meu caminho é por aqui que eu devo ir, por aqui que eu vou conseguir viver o dia a dia, né, o meu dia a dia, e fazer a minha evolução. Foi se engajando na atividade do centro espírita. Esse é um outro ponto importante para que a pessoa vá trabalhando e não fique, né, na inanição. Mas quanto mais responsabilidade, mais trabalho tiver, ela vai se engajar nessas atividades e esquecer, né, realmente o lado do problema dela. Assumindo responsabilidade de cargos e cuidando das crianças, e dessa forma ela foi se envolvendo cada vez mais no dia a dia do centro espírita e trazendo, né, para fora, né, doando de si, né, a sua doação, né, para cuidar das crianças e fazer a atividade do centro. É muito importante para que ela se sinta bem, ela se sinta, né, recompensada por aquilo que ela está fazendo. Esse é um dos dons que a gente tem, que a gente encontra quando nós fazemos a doação, as nossas doações. Nós achamos que nós, né, estamos ajudando os outros, mas quem mais se ajuda somos nós mesmos. Então, né, terminamos aqui a minha apresentação. Agradeço muito, né, o tempo e a atenção de todos vocês. E muitas graças. E aqui nós temos os meus dados para quem quiser se contactar comigo. Meu nome é Toshihiro Asamura, né? Tem o site da terapiareencarnacionista.com, do Instituto, e tem o meu e-mail, asamura001@gmail.com. Eu tenho páginas no Instagram, no Asamura Toshihiro, e no Facebook Toshihiro Asamura. E muita gratidão então a todos e até a próxima vez.